você trabalhou no home office e gostou, esse espaço improvisado ele tem que ser melhorado, não é mesmo? Então fique aí que eu vou te dar 15 dicas de como melhorar o seu espaço de trabalho aí na sua casa. Olá, eu sou a Paloma, bem-vindos ao canal. Eu sou designer de interiores e eu falo aqui no canal sobre projetos, obras e dou algumas dicas para você melhorar os espaços aí da sua casa. E para você não perder nada, já se inscreve no canal. Você sabia que 86% das pessoas que tiveram a experiência de trabalhar em casa durante a pandemia preferem continuar trabalhando desse modo? As pessoas dizem que tiveram um melhor equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. E isso é muito bom. A forma de trabalho em casa agradou muita gente. Ela tem muitas vantagens, mas para você aproveitar melhor desse espaço aí na sua casa, eu vou te dar 15 dicas para você ajustar esse espaço e ter uma produtividade top. A primeira dica é sobre ergonomia. E se você nunca ouviu falar nesse termo, ergonomia é o estudo das relações entre o homem e a máquina, buscando segurança e eficiência na relação entre eles. Olhar para o homem e o seu trabalho é olhar para todas as atividades desenvolvidas. É perceber essa postura durante uma atividade, uma tarefa, a iluminação que oferece conforto durante a execução dessas atividades e a postura no trabalho, no computador, ela deve ser observada constantemente. Por quê? Porque nos acostumamos com o modo como sentamos. Então a gente inicia o trabalho com uma postura certinha e depois a gente vai escorregando na cadeira, vai abaixando, vai tombando para o lado. Mas só sentimos que não estamos na postura ideal depois de um tempo de trabalho. E aí o corpo nos avisa com dores. Quando a gente vai iniciar um trabalho numa mesa com o computador, a gente tem que observar a nossa postura em relação ao computador. Começando pelo olhar. Se você está utilizando um notebook, você utiliza suportes para ele, ou mesmo se for um desktop com um monitor, você também tem que ajustar a altura do monitor para que a sua visão ela consiga ter um ângulo que você não precise de ficar inclinado com a cabeça muito para baixo ou muito para cima, pois com essas inclinações você vai ter dor no pescoço. A sua coluna tem que estar reta na cadeira, de forma confortável também. Você pode utilizar de almofadinhas para ajudar nessa postura. Quando você vai pensar numa cadeira, você não precisa de grandes investimentos, mas você tem que ajustar essas alturas em relação a quem está utilizando esse computador. Você pode utilizar suportes, caixas, para que você consiga elevar os pés, mantendo 90 graus atrás do joelho, aqui na perna. A mesma coisa com o braço. Ele tem que estar 90 graus quando você está digitando no teclado, mexendo no mouse, de uma forma que você fique confortável com os ombros enquanto está digitando. A segunda dica é o lugar que você vai montar o ambiente de trabalho. O ideal seria um cômodo exclusivo para isso, mas a gente sabe que não é a condição da maioria das pessoas. Muitas vezes a gente tem que compartilhar esses ambientes também com outras pessoas que moram conosco. E às vezes a gente pega um pedacinho ali do quarto ou da sala para poder montar essa estação de trabalho. Mas não tem problema, a gente consegue se virar em algum espaço, porque a gente está aqui para solucionar e não para lamentar. O ideal é uma coisa, a realidade é outra. E a gente consegue ajustar essa realidade. Dentro do espaço que temos, a gente deve pensar também na disposição da mesa nesse espaço, em relação à iluminação, que é a nossa terceira dica. A iluminação natural, ela é ótima para a nossa produtividade, porque o sol ele nos desperta e aumenta a nossa produção de endorfina no cérebro, substância antidepressiva natural, que promove a sensação de bem-estar, além de aumentar os níveis de alegria. É o sol gritando, acorda pra vida, sabe? Quando temos pouca iluminação natural na mesa de trabalho, ou então vai chegando o finalzinho da tarde, a gente tem que utilizar o recurso de uma iluminação artificial, pontos de iluminação para auxiliar as tarefas, porque só a iluminação do computador ela não é suficiente. E você também pode fazer a sua luminária. Existem vários vídeos tutoriais no YouTube que dá para você botar a mão na massa. Olha essa imagem de referência que eu coloquei para vocês.
É uma luminária feita com lata, cimento e cano de cobre. Antes de irmos para a próxima dica, já clica no gostei. A quarta dica é para quem ficou se perguntando: como que eu vou trabalhar na sala de casa com a movimentação das pessoas que moram comigo? E aí a gente cai naquela coisa de o ideal e o real. O ideal é sim a gente ter uma privacidade, aí a gente tem mais foco, concentração. Mas quando não é possível, você tem o recurso de avisar para os seus familiares que você vai fazer uma videochamada, uma reunião online, ou então que vai fazer aquela tarefa que precisa de uma concentração. Então, quando você está naquele ambiente que não é um cômodo fechado, a casa está com a sua rotina. E aí a televisão vai ser ligada, tem um som, um barulho, as pessoas conversando. Então você tem que também tentar se concentrar no trabalho. Então não pode ficar checando as redes sociais toda hora, ou distraindo com a TV que está ligada, ou conversando com a família, porque isso realmente prejudica o seu desempenho. Então uma outra dica extra que eu te dou é: silencie por alguns períodos o celular, as notificações. Fale com a família: olha, durante a próxima hora eu preciso de uma concentração maior, então eu não posso ser interrompido. E aí a quinta dica é: use fone de ouvido com músicas de fundo, para que te ajude na concentração dos pensamentos ali no seu trabalho, né, na atividade que você está desempenhando. Mas teria que ser uma música instrumental. Música instrumental é ótimo, porque você não está se concentrando na letra e você não corre risco de começar a ouvir uma música que você gosta e ficar cantarolando o refrão. Eu vou deixar um bônus para vocês. Aqui na descrição está o link da minha pasta no Spotify com músicas que vão te ajudar naquele momento que você precisa de uma concentração maior. Segue lá, isso vai te ajudar. A sexta dica é sobre acústica. A gente está falando de músicas, então às vezes você pode também ter vizinhos, barulhos que podem te atrapalhar. Você pode utilizar materiais que possam fazer uma barreira acústica e alivia bem, tá? É o caso de você pensar em ir adicionando camadas. Então você tem aquela parede com o vizinho que às vezes faz barulho, você pode colocar um painel de MDF ou mesmo um mobiliário, mesmo uma estante com livros. Isso vai fazendo essas camadas e abafando o som que pode vir. Papel de parede ou mesmo tecido na parede, cortiça, esses painéis de cortiça que você pode inclusive colocar recadinhos, isso também serve como uma barreira. Pense que você também pode utilizar cortinas, carpetes, tapetes, o próprio mobiliário com tecidos nas cadeiras, poltronas, almofadas. Isso tudo vai absorver esse som que, quando você estiver fazendo uma videochamada, também pode te ajudar na acústica quando você está conversando, né? E sabia que até as plantas podem ser utilizadas como uma barreira acústica? Imagina aquela parede verde bonita. Ela serve também como uma barreira acústica. É claro que algumas soluções são melhores que as outras. Eu estou te dando algumas opções depois que a casa está pronta ou o apartamento. Mas é claro que você tem recursos quando você está construindo uma casa, um apartamento, para colocar os enchimentos na parede, em divisórias, até mesmo janelas termoacústicas. Essas são muito boas, eu tenho em casa. A dica 7 é sobre a cor do ambiente. Tanto as paredes laterais quanto a parede de fundo, aquela que você fica visualizando muito mais, a que está atrás do monitor. Se você tiver condições de alterar as cores que te rodeiam, sejam pintando uma parede ou colocando um papel de parede, você vai sentir algumas mudanças, pois as cores que a gente vê afetam diretamente as nossas emoções. Dentro do círculo cromático das cores, temos as cores quentes, que são mais excitantes, estimulantes e ativam a nossa criatividade, e temos as cores frias, que são mais relaxantes, calmantes e ajudam na nossa concentração, consciência e raciocínio. A oitava dica é em relação à temperatura. Quando a temperatura está muito alta ou muito baixa, a produtividade tende a cair. E isso, é claro, que varia de uma pessoa para pessoa. As normas brasileiras, elas indicam que a temperatura ideal seria de 20 a 23 graus. Para os locais de atividade intelectual e atenção constantes, como escritório, sala de desenvolvimento ou análise de projetos e laboratórios. Mas o metabolismo da mulher é diferente do homem, e a tendência é que para a mulher
A temperatura ideal é um pouquinho a mais do que a temperatura ideal para o homem. Então, se o seu ambiente ele tem climatização artificial, considere a temperatura ideal regulando o termostato para que fique agradável para você. Agora, se você compartilha esse ambiente com outras pessoas, aí cabe uma conversa, um teste e aí ver o que fica melhor para vocês. A dica 9 é para os ambientes climatizados naturalmente. Eles devem ser arejados para evitar o acúmulo de poluentes no ar interior. E os odores ambientais, eles também interferem na produtividade no home office. Eles devem ser considerados como uma preferência pessoal, pois o olfato, ele tem uma ligação direta com o sistema límbico do nosso cérebro, que é responsável pelas emoções e a memória. Então devemos evitar odores que remetem a lembranças que não são tão agradáveis. E podemos utilizar de odores que tem aquela lembrança boa, seja da infância ou de alguma situação, uma viagem. Às vezes o cheiro de lavanda, ele remete a algo ruim para você. Tinha lavanda em um lugar que você não gostou de estar em algum momento da sua vida. Talvez o cheiro de laranja, ele te remete a boas lembranças da infância, do cheiro do bolo que a avó fazia. E os odores específicos, eles podem trazer sensações, como alegria, concentração. Por exemplo, utilizar essas essências nos ambientes, você está ali ativando sensações. Por exemplo, a lavanda, ela acalma os nervos, relaxa os músculos. O alecrim já ativa a memória. E o sândalo ajuda na concentração. Essas dicas estão valendo a pena, não é? Então já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E isso ajuda demais o canal crescer. Atinge mais pessoas e assim eu posso trazer mais conteúdos legais. A 10ª dica é: tenha plantas no seu ambiente. Isso mesmo. Admirar a natureza diminui os índices de ansiedade e de estresse. Sabe aquele momento que a gente para lembrar uma palavra que a gente está escrevendo no e-mail? Ou para poder ter uma solução para aquele problema imediato? Aí o nosso olhar vai direto para a plantinha. E aí nos sentimos conectados com a natureza. Podemos contemplar o desenvolvimento daquela planta, suas formas, quando dão florzinhas. E quando eu digo natureza, eu me refiro também ao vento. Então abra a janela, deixe o vento entrar, deixe o sol entrar no seu ambiente, trazer aquela iluminação gostosa. E até mesmo o tampo da mesa, sendo de madeira natural, a gente tem aquela sensação do toque, que é incrível, né? A natureza é todo esse combo, inclusive os bichinhos de estimação. Um ambiente organizado, pelo menos comigo, acontece uma confusão mental quando eu estou num ambiente lotado de coisas desorganizadas. Isso acontece com você também? Além de atrapalhar o nosso desempenho quando a gente não acha algo. Você está lá no meio do trabalho, precisa de uma informação que está num livro e você não acha aquele livro, isso te atrasa, gera estresse e a organização ela vai além dos objetos físicos. A falta de ordem também nos arquivos de computador atrapalha demais. Você já se pegou gastando um tempão procurando aquele arquivo que você não lembra o nome que você salvou, naquela pasta que você não lembra o nome? Gente, não. Péssimo. E falando em organização, tá aí a deixa para a dica número 11. Sabe aqueles painéis de imã que você coloca o imãzinho segurando a folha? Ou ele também pode ser de grade, você vai pregando. Ou então aquele de cortiça. Esses elementos decorativos são ótimos. Aliás, fique aí que no final eu tenho uma dica bônus para você. Bom, esses painéis, eles servem para você fixar lembretes, recados, imagens de referência, frases motivacionais também, algo que te ajuda a ativar sua criatividade. E eu posso colocar metas? Pode. Colocar fotos de família, de viagens? Com certeza. E aí eu já caio na dica 13. Se permita parar um pouco e repor as energias. Então, levante da cadeira, respire, olhe para as fotos de família, para as fotos daquela viagem que estão fixadas naquele painel. Lembra? Olha, a pausa ela é muito importante. Afinal, você não é uma máquina. Então permita uma conversa breve com seus familiares, contemple a natureza, chegue até a janela, olhe para o céu e depois volte para o trabalho. Mas não gaste esse tempinho de descompressão para cair em outra tela azul, ok? E durante essa pequena pausa, faça a dica 14. Alongue-se.
Existem exercícios rápidos que vão te ajudar a ter mais energia nesse trabalho com o computador. Então, mexa o pescoço, mexa os braços, os ombros, o tronco, os pés, um pouquinho de todo o corpo. Esses exercícios eles vão te dar mais foco e desempenho, além de evitar a famosa dor na lombar. Vai por mim que dá certo. E a última dica é: beba água. Tenha próximo de você uma garrafinha, mas eu digo uma garrafinha fechada, para não correr o risco de ter um copo ou uma jarra e propiciar um acidente. Você não quer derrubar uma água em cima do seu notebook, do teclado, não é isso? E para você que ficou até aqui, vai aí uma dica bônus. Se cair água no seu computador, desligue-o imediatamente. Tire da fonte de energia, seque alguma água residual. Se possível, tire também a bateria. E não tente abrir o computador, tentar secar ele lá dentro. Ele já está desligado e aí o que você tem a fazer é levar em alguma assistência. Isso tudo é para evitar de queimar a placa, que aí o prejuízo é pior. E olha, nesse vídeo eu falei bastante sobre o ambiente de trabalho em casa, de produtividade, de concentração, mas aproveite esse momento de trabalho em casa para acompanhar também de perto a rotina da família, estar mais próximo deles, perceber o que está acontecendo e participar desses momentos prazerosos que é ficar perto deles. Então seja produtivo também nesses momentos com a família. Aproveite a sua família. E aí, gostou do vídeo? Comente aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. E até o próximo.